Olá, começa agora o bate-papo com o produtor e o tema de hoje é o consórcio Milho Braquiária, como aliada aí do produtor rural. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou o pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, o Dr. Gessi Secom. Doutor, agradeço, por mais uma vez o senhor estar aqui com a gente. Para começar, eu gostaria que o senhor explicasse para quem não conhece ainda essa técnica, o senhor que foi aí um grande precursor dessa técnica consórcio Milho Braquiária, explicasse para a gente um pouquinho do que é e quais os principais benefícios. Muito bom dia para o senhor. Bom dia a todos. O consórcio Milho Braquiária nada mais é do que plantar braquiária junto com o milho. E nós trouxemos assim a ideia do agricultor para que ele tivesse os benefícios, que são, na verdade, a simples cobertura do solo e, com isso, os benefícios que vêm dessa cobertura. E tem, assim, também vantagens agronômicas e ambientais aí desse consórcio também, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A principal delas, que é a cobertura do solo, o restante é consequência, por exemplo, a conservação dos nutrientes, redução de plantas daninhas, mas principalmente hoje, o aumento do teor de carbono no solo. Isso a gente tem resultados da Embrapa, 5 anos trabalhando isso. Cada ano tem um incremento de carbono no solo que a sociedade tanto nos cobra. Sim. É melhor. E aí, mas tem aí algumas técnicas também, né? Como é que o produtor ele pode evitar essa competição, da braquiária com o milho, nessa técnica? Considerando que nós estamos num ambiente de safrinha, ou período de outono e inverno, e que as chuvas em janeiro são em maior quantidade e vão reduzindo conforme passa o tempo. Ele precisa ter um equilíbrio entre plantas de milho e plantas de braquiária. Então, esse ajuste que ele precisa fazer, a gente vai logo pensar nas sementes e saber o quanto de sementes ele vai utilizar para colocar lá na lavoura dele. Doutor, o senhor foi aí, é considerado um dos grandes precursores dessa técnica, como eu falei ali no início da entrevista. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente como é que começou tudo isso, qual foi o interesse do senhor, o que te motivou a trazer essa técnica aqui para Mato Grosso do Sul? Na verdade, quando eu vim para a Embrapa em 2002, e o doutor Ubirajara nos chamou, dizendo que aqui o nosso negócio era plantio direto, e eu pensando como agricultor de milho, e não me imaginando revolver o solo, pensando em plantio direto, o primeiro projeto que a gente enviou foi para trabalhar essas culturas de outono e inverno. E o financiador da época disse assim, isso é um projeto muito ortodoxo, precisamos de coisa mais nova. E aí que vendo esse mundo da integração lavoura-pecuária e que o medo do agricultor de colocar essa braquiária no meio da lavoura de milho, foi com que a gente procurou ver como eliminar os fatores que interferem na competição entre braquiária e milho. E falando um pouquinho dessa competição também, qual é o manejo ideal, doutor Gessi, para quem está em casa, O que ele deve fazer para que a forrageira aí não atrapalhe, principalmente no desenvolvimento do milho? Valéria, no começo a gente pensava que era simplesmente plantar a braquiária no meio do milho e deixar, mas a coisa foi evoluindo. E seu Gisberto Belkoff, lá de Maracaju, ele dizia assim, ainda diz, é simples, basta botar a braquiária na entrelinha do milho. Mas depois eu fui saber que ele tinha e tem barra de luz e que se uma plantadeira parasse, ele tinha outra para fazer o fechamento das entrelinhas. Então, a gente foi aprendendo e hoje a gente sabe que é um pouquinho mais complexo. Mas muitos agricultores já aprenderam e aqueles que aprendem não deixam de fazer. Uma questão importante aí que é a questão da degradação dos solos, Essa técnica também ajuda, A gente tem falado bastante sobre isso, mas por incrível que pareça, o principal, assim, eu tenho falado numa disciplina que eu tenho na UFGD da pós-graduação, e por que o consórcio dá certo e por que ele é importante. Ele dá certo porque o milho é uma cultura anual e por isso tem ciclo mais rápido que as braquiárias, que são perenes e têm um crescimento inicial lento. Então, ela permite o crescimento do milho e depois ela permanece crescendo. E esse permanecer crescendo tem um significado muito grande. A braquiária está ali. E a planta de milho colhida pela colhedora, ela cai nessa braquiária, essa braquiária segura esse milho ali.
esse milho não vai para terraços, não vai para estradas, não vai para a beira de mata, ela fica ali uniforme. Então são as coisas que o agricultor não vê, a sociedade não vê, mas isso tudo interfere, são os benefícios que estão, benefícios ocultos ou indiretos, de ter uma braquiária junto com o milho. Nesses meses de julho, agosto e setembro, que a gente tem esses ventos fortes, se não tivesse a braquiária, nós teríamos muito mais palha de milho nas estradas por aí, incomodando os transeuntes. Doutor, e como é que a gente faz esse ajuste, né, da população de plantas no consórcio, né? E quais os cuidados que o produtor deve ter nessa escolha aí do híbrido do milho? Um dia o Ailton lá do IAC perguntou, mas se só você fala sobre isso? Aí eu perguntei assim, por que se faz teste de germinação em milho, soja, feijão e arroz? Porque as sementes de braquiária são comercializadas com base no valor cultural. E esse valor cultural é baseado na viabilidade das sementes. Isso é um assunto mais longo, mas a viabilidade não quer dizer que a semente seja germinável. Então, esse é um assunto que basicamente eu tenho falado, tenho cobrado, porque eu estou na situação do agricultor quando eu falo de consórcio. E para ele fazer o ajuste na população de plantas de braquiária, porque a gente tem um número limitado de indivíduos por área. E aí vamos nos ater ao milho com braquiária. Conhecer a real germinação das sementes de braquiária é fundamental para que o agricultor associe com o seu método de plantio e acerte a quantidade de plantas lá na área. E como é que faz, doutor, para descobrir o momento ideal de fazer a semeadura da braquiária, por exemplo? Quanto tempo, né, que o milho está ali, daí a gente já pode plantar a semeadura da braquiária, por exemplo? Imaginando que a gente está num ambiente de outono e inverno, safrinha, e nós temos aí um mês aceitando o zoneamento agrícola de risco climático, se nós estamos no início do plantio, janeiro, ou se nós estamos no final do período indicado, que vai até 10 de março, isso é muito dependente, tem um aplicativo chamado Plantio Certo, que tem lá todas as informações necessárias. Então, quando o agricultor está no começo do plantio, ele pode reduzir a quantidade de sementes, mas precisa saber a germinação. Associado ao método de plantio, se ele vai incorporar essas sementes ou não. Quando atrasou essa época de plantio, ele precisa aumentar a quantidade de sementes para ter a mesma população do que naquele plantio do começo. Então, é um pouquinho mais complexo do que a gente imaginava, que era só colocar a semente de braquiária na entrelinha do milho. E isso, os técnicos já estão sabendo disso, muitos já estão sabendo, ainda muitos precisam aprender isso. Mas é conhecer a real germinação das sementes. O VC, que é viabilidade, não está errado, porque isso é para comercialização. Do tempo que se falava das sementes lá na pecuária, elas são colhidas, as sementes de braquiária são colhidas entre maio a junho, julho. E elas apresentam dormência, algumas delas mais, outras menos. E essa dormência, ela interfere na germinação. Então, a viabilidade diz, ela está viável, está germinável e com ou sem vigor. E para falar um pouquinho mais sobre essa questão do consórcio, ele realmente, doutor, ajuda nessa questão de melhorar a fertilidade do solo e reduzir custos aí com insumos nas safras seguintes? O simples fato da cobertura, Valéria, a braquiária, planta viva, ela faz a comunicação solo, planta, atmosfera. Então isso é mágico, não é mágico, é da natureza. Ela preserva esses nutrientes que diminui os malefícios da erosão que porventura aconteçam e preserva esses nutrientes. A gente já tem que aumenta o teor de carbono, reduz pH, aumenta o próprio teor, com isso melhora os teores de nutrientes no solo. Agora, dizer que vai reduzir a adubação, isso depende muito da expectativa de colheita do agricultor. E quem está nos assistindo, que come feijão, arroz, soja, quanto mais a gente comer, mais o agricultor vai ter que produzir. E quanto mais ele quiser produzir, ele tem que, chama-se expectativa de resposta, é uma demanda natural de nutrientes que os grãos levam embora para a mesa do agricultor, do comerciante, de todos nós. O ambiente, ele vai afetar todos nós, não só os agricultores. Então, o agricultor tem que pensar, o que a gente está vendo alguns agricultores que já têm muito círculo de adubação dentro da propriedade, sem muita interferência química externa. Então, esse é um dos benefícios que a gente começa com a cobertura. E dela, a gente tem esses outros benefícios que a maioria dos agricultores sabe, a sociedade precisa saber isso também.
Doutor, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. É sempre uma grande aula que a gente recebe, né, principalmente sobre essa questão, né, do consórcio milho braquiária, que é algo aí fundamental para o campo, né, que tem ajudado muito. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente qual é o papel da Embrapa nessa questão de ampliar o uso, né, dessa técnica aí para as propriedades, nas propriedades rurais aqui do Centro-Oeste. É amplo, mas a Embrapa sempre ela age muito por demanda, né? Senão a gente pode até perder o foco. Mas a Embrapa sempre estará presente onde for demandada. Esse ambiente é um ambiente que a Embrapa se sente orgulhosa de participar. A Embrapa tem chama eCampo, é um site, lá não sei como é que chama o endereço, e que tem um curso sobre como plantar milho com braquiária. Então, e ele é gratuito, né? A Embrapa é uma empresa pública e a gente se coloca sempre na posição do agricultor. De que importa eu colher 100, 150 sacas de milho ou de soja por hectare, se a margem de lucro é pequena? Sim. Então, a Embrapa é sempre ao lado do agricultor e nós estamos sempre à disposição para esses eventos, levar essas tecnologias, incluindo o consórcio de milho com braquiária. Doutor, e quem quiser conhecer mais pode visitar também, né, a vitrine tecnológica da Embrapa, né? Sim, nós trabalhamos em nossas pesquisas muito próximo da realidade do agricultor. E lá não precisa nem agendar. Você vai lá e pede para falar com algum de nós, a gente atende com muito prazer. Só procurar Dr. Gessi Secom, né, doutor? Mais uma vez agradecendo sua participação aqui com a gente. Como eu disse, é sempre uma aula, né, que a gente recebe aqui. Eu tenho certeza que o produtor rural também esclarece muitas dúvidas, né, principalmente aquele produtor que está em casa. Tá aí, esse foi o bate-papo com o produtor desta semana. E o Semear MS também vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!